Bom, pessoal, aqui é o Cleiton Vieira, mais uma vez com o Papo de Turismo. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial, e eu digo muito especial porque realmente é, como amigo, como especialista dentro do turismo. Ele, Antônio Vasserralha, é um prazer ter você aqui. Fica à vontade aí para se apresentar, falar um pouquinho quem que é você. Cleiton, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade. E vamos ver se a gente consegue conversar aí mais ou menos uma hora, colocar 30 anos de história envolvendo aí o acompanhamento da legislação do turismo no estado de São Paulo. Inclusive eu participei da revisão da legislação que criaram os municípios de interesse turístico, o ranqueamento e uma série de outras coisas. Então vamos ver se a gente consegue aí abordar aí a maior parte dos assuntos aí e contar um pouquinho desses 30 anos de história aí ligados ao turismo. E assim, muita gente não sabe, né, o significado, mas ele foi diretor do Dade Tour por muito tempo, né? Foi do COC. Quanto tempo do Dade Tour? 20 anos, 25 anos? Do COC, 26, mais ou menos 26 anos. E mais 5 anos como diretor do Dade Tour. Isso. E, pessoal, só mais um detalhezinho, tá? Não esqueçam, você que está assistindo, curte, compartilha, comenta, encaminha para os seus amigos. Quanto mais pessoas estiverem curtindo, comentando, mais o YouTube vai entender que o vídeo é relevante e vai encaminhar para mais pessoas, beleza? Mas vamos lá, me conta um pouquinho, o que é Dade Tour? O Dade Tour é um departamento vinculado à Secretaria de Turismo e Viagens. Ele foi criado em 1989, depois da extinção do FUMEST, que era um departamento que foi criado para fomentar o turismo no estado de São Paulo. Então, por exemplo, a construção de balneários, uma série de hotéis que ainda estão em operação no estado de São Paulo, eles eram construídos pelo FUMEST, ou seja, era um investimento do Estado na melhor preparação, estruturação das cidades para fazer crescer a atividade do turismo. Um exemplo, Cleiton, o Grande Hotel São Pedro, que hoje é do Senac, ele foi construído com recursos do antigo FUMEST, que a gente vincula, obviamente, diretamente ao Dade. E o que mais interessante é que são muitas obras que os turistas, que os paulistas utilizam e que foram feitas com recursos do Dade, em parceria, obviamente, com os municípios. Então, o Dade ele é um nome vinculado ao desenvolvimento do turismo do estado. Eu vou falar desde 89 porque ele foi criado em 89, mas muito mais antigo por conta do departamento que o antecedeu. Para você ter uma ideia, a estância turística mais antiga do estado de São Paulo, Campos do Jordão, vai completar 100 anos de titulação de estância turística o ano que vem, em 2026. E o porquê dessa necessidade de você melhor estruturar as cidades para receber o turista? Campos do Jordão, por exemplo, é uma cidade que ela se desenvolveu turisticamente por conta da tuberculose. Historicamente, você encontra esses registros das pessoas que eram levadas a Campos do Jordão para tratar da tuberculose, porque se acreditava que o clima mais frio inibia essa doença, tá? E tanto é que existem até livros de literatura, Floradas da Serra, que retratam exatamente essa época. Agora, você tem pessoas que iam, eu vou falar, se hospedar, mas não está correto, que iam se tratar em Campos do Jordão. Tá? E automaticamente você tinha uma demanda pelos familiares que iam visitar. Então, o acolhimento turístico em Campos do Jordão, ele começou pelas famílias que moravam em Campos do Jordão e acolhiam os parentes das vítimas que estavam lá internadas. Então, só para ter uma noção da importância histórica do Dade Tour, hoje é Dade Tour, antes era Dade, né? Aliás, uma curiosidade, antes era Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, Dade. Com a criação dos municípios de interesse turístico, o grupo de trabalho que elaborou a mudança da legislação decidiu somente acrescentar Tour ao Dade, por isso que ficou Dade Tour. Então essa é um pouquinho da história da origem e da importância do Dade no desenvolvimento da atividade turística do estado. Talvez seja só impressão minha, mas acho que você vai concordar, talvez. A dificuldade que os municípios têm para entender a importância do Dade e correr atrás, né, de usufruir de tudo que o Dade oferece.
Como que você enxerga essa questão? Olha, existe realmente uma dificuldade, porque tem municípios que eles não se dão conta da importância da verba do DAD no plano de investimentos da cidade. Existe todo um regramento previsto na legislação. A gente estava até comentando na hora do almoço lá na Fazenda Angolana a respeito como é que é feita a distribuição, como é que é calculado o valor. Então a gente mencionou um exemplo de uma cidade que ela tem uma receita própria anual. Quem está nos ouvindo vai entender que receita própria anual é a somatória do ISS, do IPTU e do ITBI. São impostos próprios municipais. Então ela tem uma receita própria municipal no patamar de 2.300.000, 2.400.000. E ela recebe, para investir única e exclusivamente em infraestrutura turística, 3.700.000, ou seja, ela recebe a arrecadação própria dela mais 50% só para investir em turismo. Então você imagina como é importante o recurso. Primeiro, para desenvolver o turismo, você está desenvolvendo o turismo, você está fazendo a geração de emprego e renda. E automaticamente você está fazendo com que sobrem um pouco mais de recursos próprios do município, mais aqueles outros que recebem da União e do governo do estado, para fazer a gestão dos demais serviços que são pertinentes à administração pública municipal. Zeladoria, educação, saúde, assistência social. Tá? Então, a importância da verba do DAD para esses municípios ela é muito grande. Tá? E os municípios precisam acordar e entender isso. Tá? Porque aí eles vão começar a trabalhar de uma forma mais profissional para garantir que não se perca o título de instância turística. Vamos deixar claro aqui, existem duas categorias dentro das cidades turísticas do estado. As instâncias turísticas, que recebem um volume maior de recursos, a que recebe menos, que deverá receber menos neste ano de 2025, é na faixa de 3.750.000. E o município de interesse turístico, que é um valor menor, também vai estar num patamar, na minha avaliação, entre 770 e 820 mil reais por ano, para investir única e exclusivamente em infraestrutura turística, em desenvolvimento do turismo. É simples, é só pensar que, poxa, é um valor que não tinha, né? Que começando a ter, exatamente, poxa, vai fazer muita coisa. Então, exatamente. Assim, você que está assistindo, marca embaixo qual cidade que você é e aproveita, manda esse vídeo para o seu prefeito também. Acho que é importante, ele vai entender muita coisa aí que talvez não entenda, até pela falta, às vezes, ou pela falta de ter um corpo técnico ali, para poder auxiliar, para poder direcionar o prefeito a importância de cada coisa, né, dentro daquele tema, daquela pasta. No caso, a gente está falando aqui do turismo. E pode perguntar, Cleiton, desculpa te interromper, pode perguntar também como é que está a situação dela, se ela é uma instância, se ela é um MIT, como é que está a situação dela em relação às obras, que obras que já foram feitas utilizando esses recursos do DAD, e que é importante que o cidadão saiba e acompanhe e participe. O mais importante é também participar do desenvolvimento do turismo na cidade. Eu vou ser um pouco até polêmico, não é meu objetivo aqui, né? Mas aproveitar esse gancho aí, eu fui até visitar esses dias atrás aí um prefeito que assumiu agora, e eu fiz essa simples pergunta para ele: como você enxerga o turismo? É importante. Então, assim, foi a resposta que eu tive. Então, aquilo, eu saí da sala, do gabinete dele ali, eu falei: infelizmente a coisa não vai andar. É interessante, Cleiton, porque o que acontece? Tem muitas experiências que às vezes o morador de uma determinada cidade, quando você fala em transformar aquela cidade no município de interesse turístico, a concepção que ele tem de turismo é ele pegar o carro dele, a família dele, colocar as malas e ir para a praia, ir para Campos do Jordão, ir para Olímpia, ir para o Circuito das Águas. É ele viajando. Na cabeça dele, nunca passa das pessoas de outras cidades viajando para a cidade dele. E eu tenho um amigo, consultor muito bom, muito profissional, que é o Carlos Alberto Leal, e ele usa um exemplo clássico que Forte eu acho abraço, fabuloso. Leal. Isso. Grande, Leal. Tá? Ele fala o seguinte: se você recebe a ligação de um parente teu que fala, vou te visitar no outro final de semana, vou eu, a minha esposa e minhas 2 crianças.
você automaticamente vai começar a se preparar para receber esse familiar e a família dele. Então você vai querer dar uma limpada melhor na casa, você vai contratar uma faxineira. Trocar o lençol, fronha da cama, né? Que ele vai ficar... Exatamente. Então você vai contratar uma faxineira, você vai trocar a roupa de cama, você vai abastecer a tua geladeira. A hora que esse parente teu chega, você vai recepcioná-lo. Ele vai, obviamente, fazer uma primeira refeição, talvez uma primeira refeição na tua cidade, mas aí você vai querer fazer o quê? Você vai querer mostrar a cidade para ele. Olha, tem uma pizzaria nova. Olha, tem um pesqueiro novo. Olha, tem uma prainha aqui bonitinha. Tudo isso é turismo. Você movimenta uma cadeia de serviços e fornecedores muito grande. Se ele abastece o carro na hora dele voltar para casa, é em função da viagem que ele fez. É turismo. Tá? Se ele faz um gasto numa farmácia, se ele, por exemplo, sabe que naquela cidade tem uma doceira que faz um doce em compota, uma geleia, alguma coisa, não, eu não posso deixar de levar isso aqui. Ele vai gastar lá. E a receita fica, E a receita fica no turismo. Então, esse é o princípio básico do turismo, que é a geração de emprego e renda. Então é uma cadeia imensa que vai da farmácia, do posto de gasolina, do mercado, de uma pessoa que faz uma limpeza, uma diarista que faz limpeza. Durante a viagem, se ele para almoçar, para comer um lanche, para abastecer o carro durante o percurso, é turismo. Já que você tocou no assunto do almoço, poxa, eu não podia deixar de falar, né? Comentou que nós almoçamos ali, tivemos uma reunião e almoçamos na fazenda angolana. E deixar um abraço pro seu Ludovic, que nos recebeu super bem. Uma comida alemã que, de primeira, parabéns. E fica o convite aí para quem não conhece, dá uma digitada no Google lá, Fazenda Angolana, aqui na cidade de São Roque, né? Hoje nós estamos gravando no estúdio aqui. Também parabenizar o pessoal aqui do estúdio, que muito bom o espaço. Sobre o coque, conta um pouquinho pra gente aí essa experiência, 20 e tantos anos, 25 anos. Na verdade, o coque, ele é um departamento de apoio. Perdão, ele é um conselho de apoio à secretaria, ele está vinculado à Secretaria de Turismo. E ele é composto por representantes do Poder Executivo Estadual, um representante da Secretaria de Turismo e Viagens, um da Secretaria de Fazenda e Planejamento, um da Secretaria de Governo e Relações Institucionais e um indicado pelo próprio governador. E aí você ainda tem mais 2 representantes indicados pelo Conselho Estadual de Turismo, Conturesp, e tem 3 representantes indicados. 2 pela APRECESP, Associação de Prefeituras Instâncias do Estado de São Paulo, e um da AMITESP, que é a Associação dos Municípios de Interesse Turístico. Então esse conselho, ele é responsável por analisar os pedidos que chegam para transformar essas ideias em convênio em uma obra. Então, só para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam, esse valor, que é o valor que a gente chama da DETUR, ele é distribuído hoje entre 70 instâncias turísticas e 140 municípios de interesse turístico. Então, cada um desses 210 municípios, ele é informado do valor que ele vai ter disponível no ano em curso. Assim que eles tomam conhecimento do valor, as equipes internas da prefeitura vão discutir aonde vai ser alocado o recurso, que obra que vai ser executada com aquele recurso. Seja uma revitalização, seja uma ampliação, seja, por exemplo, melhorar um acesso para um atrativo turístico, uma revitalização de uma praia fluvial, a criação de um centro de eventos. É definido essa utilização do recurso. É solicitada a anuência do Conselho Municipal de Turismo. Tá? Então, o Conselho Municipal de Turismo ele vai se reunir também com representantes da administração pública municipal e dos representantes da sociedade civil, dos setores de restaurante, hotelaria, serviços, para falar, não, isso que a prefeitura está propondo ser executado com recurso é viável e vai trazer benefícios para o turismo municipal. E aí isso é encaminhado ao Conselho de Orientação e Controle, o COR. Eles deliberam pela aprovação da utilização daquele recurso e aí começa toda uma tratativa para transformar aquela ideia original em um convênio, em uma obra que seja de interesse turístico na cidade. Então o papel do COC é exatamente de analisar se aquilo
efetivamente tem um viés turístico. Se você não está, por exemplo, fazendo alguma coisa que não vai trazer nenhum benefício para aumentar a oferta turística, aumentar o fluxo turístico da cidade, tá? Então, essa é a função do COC, tá? O COC, ele referenda, pede mais informações, se for o caso, como existe a negativa, do tipo, isso não tem interesse, o município tem que representar o pleito. Essa é a função do COC. É mais ou menos aquilo que a gente estava conversando, né? Uma coisa é fazer um atrativo novo para a cidade, outra coisa é trocar o piso, o banco da praça. É mais ou menos isso, né? Por exemplo, a troca de um piso... Por exemplo, vou citar uma obra que eu participei da inauguração no município de Jales. Havia uma praça antiga. Essa praça foi totalmente reestruturada. Criado um palco externo grande. Para você ter uma ideia, a Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo se apresentou no palco. A dupla Jean e Giovanni que fez a abertura. Então tinha um palco maravilhoso, camarim, banheiros, não só para quem ia se apresentar, mas também para a população local. Houve uma transformação da praça. Não tinha, né? Se fez algo ali, né? Isso. E foi uma obra muito emblemática, porque quando a população e o comércio do entorno viram no que a praça estava se transformando, todo mundo tratou de recuperar, de melhorar os seus equipamentos, porque, a prefeitura vai receber gente, e é o que está acontecendo. Eles aumentaram o fluxo turístico, porque eles utilizam o palco da praça praticamente quase todo final de semana, mesmo com apresentações locais ou regionais, para exatamente movimentar a cadeia do turismo. Então existe uma diferença aí entre você criar um equipamento novo e você for fazer somente uma zeladoria numa praça, num trecho de rua, por exemplo. Você entrou num assunto que me fez recordar um pouco, né? Um passado recente aqui. Fui secretário de turismo numa cidade vizinha aqui, Vargem Grande Paulista, que eu gosto muito. Acompanho de perto a dificuldade que é o Contour, né? Se trabalhar, criar estrutura, fazer com que a sociedade civil, fazer com que os empresários, comerciantes ligados ao turismo participem. Como que é a sua experiência com o Contour aí? Me conta um pouquinho. É só em Vargem Grande? Geral? Não é só em Vargem Grande, mas existe um pensamento da iniciativa privada que, se eu vou dispor de tempo da minha atividade para uma ação como essa do Contour, eu estou perdendo dinheiro. E na verdade é exatamente o contrário. Tá? Por exemplo, se você tiver uma cidade que tenha direito a receber um número aleatório, Cleiton, 5 milhões de reais. Ele tem direito a receber 5 milhões de reais para investir no desenvolvimento da atividade turística da cidade. Qual é o propósito da iniciativa privada? É ter lucro, é ter movimento. Agora, se ele não participa deste processo decisório para saber onde o recurso vai ser alocado, qual é a melhor obra, qual é a melhor ação, para que eu possa fazer com que o fluxo turístico cresça na minha cidade. O fluxo turístico crescendo aumenta a movimentação no meu hotel, no meu restaurante, no meu comércio. Então é fundamental que o privado tenha em mente que ele está participando de um processo decisório que vai impactar a atividade econômica da cidade, e o maior beneficiado vai ser ele. Você, por exemplo, mencionou que você foi secretário de turismo em Vargem Grande, tá? Qual é o propósito de trabalho de uma secretaria de turismo? É movimentar a economia da cidade. E quem mais ganha com isso? É o privado. Então é um pensamento, a meu ver, totalmente ultrapassado, tá? E todo mundo fala no bendito do engajamento da sociedade civil. Tá aí uma oportunidade, e lucrativa ainda, né? Sim. De você participar das decisões, tá? Para poder fazer com que a tua atividade fim nessa grande engrenagem, ela seja contemplada, tá? Porque eu até brinco, eu até tenho um gráfico nas palestras que eu faço. Então tá lá o privado, tá? Aí depois vem o recurso do Dadetour,
tá? Aí depois tem a decisão que vem para o Contur, ele se manifesta, vai para o COC, depois do COC volta para a prefeitura para ela apresentar o projeto técnico, senão você não celebra o convênio. Aí você tem a celebração do convênio, você tem a realização da obra e a entrega. A partir do momento que ela é entregue, tá? Essa cadeia começa a girar e quem mais vai ser beneficiado é o privado. Eu brinco e falo que as secretarias de turismo de todas as cidades turísticas, elas trabalham para encher hotel e restaurante e o comércio local, tá? A maior parte do ano. Muito bom, Serralha. Essa questão do Contur é uma coisa que eu, quando secretário, anteriormente como diretor, fui coordenador de turismo, eu sempre bati naquela tecla sentimento de pertencimento. Né? Isso é uma outra coisa que o gestor precisa saber trabalhar também, né? Não existe, claro, é muito importante o nosso papel. Turismo é receita, turismo é dinheiro na cidade, mas para chegar nisso, para a coisa ser concreta, eu entendo que esse trabalho de pertencimento nas crianças, nos moradores e quem é da cidade é muito importante justamente por isso, né? Voltando lá atrás, você falou, pô, eu tô recebendo o Serralha na minha casa, eu já quero pensar onde eu vou levar, o que eu vou mostrar. Se eu não tenho esse sentimento de pertencimento, a primeira coisa que quando me perguntar, pô, o que tem de legal fazer aqui, Cleiton? Não tem nada não. Por quê? Não tem aquele sentimento de pertencimento. Já quando se cria isso, não, vamos lá, tem uma cervejaria legal ali, tem outra cervejaria ali, vamos naquela pizzaria, vamos no paintball, vamos naquela fazenda antiga, bandeirista. Então, assim, começa a surgir essa necessidade de querer mostrar. Pô, a minha cidade é bonita, a minha cidade é legal, eu quero mostrar. Então, esse sentimento de pertencimento é muito bacana e fica aqui até uma ideia para os gestores que são do turismo, fazer esse trabalho nas escolas. Sim. Começar com a criançada, né? Desenvolver essa coisa de criar essa experiência na criançada ali, mesmo às vezes sem sair da sala, que às vezes não é tão simples assim, né? Levar a criança em cada ponto, mas criar ali uma coisa meio virtual, um passeio virtual, explicar aqui é tal coisa, aqui é uma fazenda, dizem que antigamente passava os escravos ali. Então, assim, começa a criar um sentimento bacana. E essas crianças vão levar para dentro de casa. Vão chegar em casa contando, pô, pai, mãe, sabia que tem isso, tem aquilo aqui? Pô, não sabia. Então, esse sentimento de pertencimento é muito importante. E acaba sendo uma propaganda também, né? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma consultoria gratuita, né? Aproveitar um momento para ter uma ideia como é que isso é possível ser feito e como você consegue fazer um resgate muito interessante da história, da cultura da cidade. Se você pegar e fizer um jogo de tabuleiro, né? Do tempo que eu era criança, moleque, a gente juntava, colocava o tabuleiro no chão, e meia dúzia, 8, a gente ficava jogando lá para saber avança a casa, volta a casa. Então você imagina, por exemplo, você elaborar um jogo de tabuleiro, tá? Fazendo um levantamento dos pontos turísticos da tua cidade, da gastronomia da tua cidade, da cultura, da história, tá? E você coloca isso na rede escolar para estar mostrando para a garotada. Porque muitos... hoje a gente é muito midiático. Hoje a gente recebe muita informação o dia todo, o tempo todo. Você para no final do dia, às vezes você não consegue lembrar. Eu mesmo não consigo lembrar a quantidade de assuntos, a quantidade de pessoas com quem eu conversei. Então você imagina, Cleiton, você colocar isso num jogo, garotada ali, e começar, na hora que você tá fazendo, brincando com ele, jogando, tá? Os monitores, os professores entrando mais no assunto. A pedrinha caiu na Casa da Cultura. Tá lá que o morador que foi o fundador, tal. E aí o monitor já entra para dar mais informações a respeito. E o que vai acontecer com a criança? A criança vai levar isso para casa do pai, do tio, do vô, do padrinho, para todo mundo. E aí vai fazer o quê? Vai fazer um resgate da história dessa cidade, tá?
do que aconteceu, de fatos marcantes, personagens, tá? Um jogador de futebol que nasceu lá e foi... Você entendeu? Então tem uma série de coisas que é isso que você está falando, da questão do pertencimento. Porque muita gente... Eu estava mencionando para você na hora do almoço a respeito de uma cidade que tem uma mulher que ganhou o prêmio Jabuti, tá? E não existe nenhuma ação na cidade voltada para a obra desta escritora, desta poetisa, tá? Então você resgatar esse pertencimento, tá? Para mostrar para as pessoas aonde é que ela mora. E tem um negócio muito bacana que o pessoal fala, é a pura verdade. Se você vai visitar uma cidade, tá? Quem mora na cidade fala, eu moro na cidade que você vem visitar. Tá? Ou seja, a minha cidade é mais do que turística, tá? Você vem visitar a minha cidade, tá? Então eu acho que essa questão de você valorizar o pertencimento, ela é extremamente vital e importante num processo desse que você inicia para querer de repente transformar um município que ele não tem o reconhecimento do Estado como turístico, tá? Mas é uma boa forma de você fazer o resgate e criar uma base para fortalecer todo o trabalho de desenvolvimento na busca desse título. É tão bacana que isso vai criando de uma maneira... Eu lembro de uma situação que eu fui para outro estado, Santa Catarina, não me recordo agora, que eu errei o caminho, eu embiquei o carro, quando eu me dei conta eu estava dentro da rodoviária. E não tinha como eu voltar de ré. E aí tinha um carro estacionado da polícia militar. A primeira coisa que você pensa é o quê? Acabei de tomar uma multa. O policial veio na minha direção. Bom dia, polícia militar. Posso te ajudar em alguma coisa? Eu falei, eu tô perdido, né? Eu preciso chegar em tal lugar. Ele falou, me acompanha. Ele fez eu entrar por dentro da rodoviária, coisa que não pode, carro de passeio. Mas eu falei, não tem nenhum problema? Ele falou, não, me acompanha. Ligou o giroflex, me levou até o local. Quando chegou lá, ele desceu do carro novamente e falou assim, seja bem-vinda na nossa cidade, se precisar pode contar com a polícia militar. Olha a recepção. Olha o acolhimento que você teve. Então assim, pra eu ter uma ideia, isso ficou tão marcado que eu já usei esse exemplo algumas vezes. Ou seja, né, essa questão do sentimento de pertencimento. A gente volta lá no quê? Na criança, no pai, que aí do pai vai para os profissionais da cidade. Profissional da saúde. Profissional da saúde tem que ser preparado para receber um turista. Os guardas metropolitanos, guarda civil, enfim, para justamente acontecer isso, esse tipo de abordagem. Né? E é interessante você falar isso, Cleito, porque como eu participo de várias reuniões com prefeitos e municípios turísticos, alguns têm o hábito de, quando eles chegam na cidade, darem uma volta para ver como é que está a manutenção, como é que está a conservação, limpeza da cidade, e conversar com pessoas dos mais diversos tipos de serviços que têm contato com o público. Seja a população local fixa, como a população flutuante, os turistas. Em vários, eu sempre escuto eles dizem, olha, eu fui muito bem recebido na tua cidade. As pessoas com um sorriso, muito prestativas em nos dar informação, como essa que você falou, de entrar por descuido na rodoviária e ser conduzido de uma forma legal, né? Por uma viatura, mas sim, te levando até o destino, mostrando do tipo, olha, nós estamos preparados para receber as pessoas que vêm de fora visitar, conhecer a nossa cidade. É fundamental. O acolhimento é uma das coisas mais importantes que tem para a atividade do turismo. Turismo regional, Serralha. Vamos lá, vamos entrar um pouquinho nesse tema, né? No desenvolvimento regional, né? O tema é sempre um tema fixo do Papo de Turismo, que agora a gente fala do turismo como maneira geral, mas falando um pouco da região, né? Essa região aqui, São Roque, Cotia, Ibiúna, Vargem Grande, essas alredores aqui. Como que você enxerga o turismo regional? Até muito tempo atrás, a gente, em rodas de discussão de técnicos de turismo, se falava do turismo de maneira individual, né? A minha cidade, turismo isso e aquilo. Mas aos poucos a gente veio percebendo, né, dessa necessidade de se falar de turismo regional. Como que você enxerga? Como que você vê essa questão? Não existe concorrência. Toda a cidade do teu entorno,
ele é um aliado teu. Então, por exemplo, aqui nós temos no circuito aqui, Ibiúna, queijos maravilhosos. Em São Roque tem vinho, tá? Em outras cidades aqui próximas tem alcachofra. Então você tem uma gama de atrações, tá? Que, pô, eu tô numa cidade, eu sei que na cidade vizinha tem um produto campeão, bacana, tá? Eu não vou visitar? Não existe isso. Agora, o que é necessário é o fortalecimento dos destinos nessas cidades, para fazer com que o turista circule na região, tá? Um caso que eu acho muito emblemático, não é dessa região, mas é bom citar, por exemplo, é a implantação da Fontana de Trevi em Serra Negra, tá? Como é que você vai falar para alguém que está em Socorro, em Lindóia, em Águas de Lindóia, em Monte Alegre do Sul, tá? Não, você não vai visitar a Fontana de Trevi. Não existe isso. O que existe é a regionalização. Tá? Eu estou hospedado em tal cidade, mas eu vou visitar lá. Eu vou visitar aquela cidade. Eu vou conhecer aqueles produtos artesanais que tem lá naquela cidade. Eu vou visitar Amparo, eu vou conhecer o queijo de Amparo, que ganhou prêmio internacional, tá? Então, não tem como você dissociar a participação de todos os municípios que estão no entorno. Com mais ou menos atividade turística, não importa. E ainda mais aqui com a beleza natural que a gente tem aqui nessa região, Cleiton. Tá? A gente acabou de vir lá o seu Ludovico, lá da fazenda angolana, preocupado em preservar uma mata nativa que tem do lado da... 4 alqueires? Poxa. Tá? Aí, imagina, por exemplo, você ter um espaço desse preparado, bonito, e você, por exemplo, não se utilizar disso morando num município vizinho. Você tem que falar, não, olha, aqui na minha cidade tem isso, mas aqui na cidade vizinha você também vai encontrar isso, tá? O que a gente tinha, por exemplo, de produto quando a gente adquiria, no meu caso, né, uma experiência minha, adquirir um pacote para a Serra Gaúcha, tá? Você ia passar em N cidades, passava aqui, passava ali. É regionalização. Eu estou em Gramado, eu vou até Canela, eu vou até a cidade vizinha ali, antes de chegar em Gramado, Veranópolis e outras cidades. Então, não existe. A regionalização, ela veio para fazer com que o turista ele consiga permanecer mais tempo na região. Indo visitar a cidade A, a cidade B, o produto ali na cidade D. Tá? Esse é o propósito. Ninguém faz sucesso sozinho. Você não está disputando o turista. Não, pelo contrário. Você tem que trabalhar para oferecer para o turista que ele venha, que ele fique mais aqui na região. E por isso que eu acho muito interessante essa formação das regiões turísticas. Tá? Porque todo mundo está ali imbuído do mesmo propósito. É desenvolver o turismo na nossa região. Tá? As cidades são diferentes, obviamente, tem atrativos diferentes, mas a sabedoria está em você utilizar com inteligência o que cada uma das cidades tem para oferecer ao roteiro turístico. Nas reuniões do Contour eu costumava brincar muito, né? A gente. Lá em Vargem Grande tem 2 cervejarias muito boas, né? A Briltons do Thiago, que eu deixo aqui um abraço também, do Léo, da cervejaria Vilas, e cervejas premiadas, internacionais, enfim. A gente brincava, por que não a pessoa vir para São Roque, de São Roque para Vargem Grande? Vinho, deixa eu ver cerveja também. Né? Começar a fazer essa brincadeira, né? Então... claro que se beber não dirija, como falam, mas é muito legal essa junção. É justamente isso. Né? Ibiúna, os queijos. Então, começar a criar essa coisa meio gastronômica com a bebida. Né? Mas esse que é o processo construtivo mais interessante da regionalização. Tá? Eu tenho um queijo aqui, eu tenho um vinho ali, eu tenho um doce aqui, eu tenho um outro produto, eu tenho um biscoito, eu tenho algo em cada uma das cidades, tá?
Então, a junção desses itens, tá, é que faz com que que o turista circule pela cidade. Eu, quando me desloco pelo interior, Cleiton, eu já vou mapeando onde é que eu vou parar. Por quê? Porque eu já sei onde é que tem um queijo que não dá para perder, um doce que não dá, eu tenho que passar lá, sorvete, então, que é uma instituição no interior do estado, tá? Então, tudo isso é fruto do trabalho da regionalização. É colocar todos os produtos que existem no entorno, nas cidades que participam, tá? Numa bela de uma vitrine para que as pessoas possam comprar esse produto. Muito bom, Serralha. Para a gente fechar com chave de ouro, quis deixar um tema aqui para o final, né? Que é o ranqueamento. Né? O assustador ranqueamento. O assustador ali para quem não é MIT, quer se tornar MIT, ou para quem já é MIT, quer se tornar instância, né? Claro que tem lá uma limitação do número de habitantes, né? Mas está todo mundo atento aí, quem é dessa parte. E aproveitar que, né, a gente está pegando essa janela, quem agora está assumindo aí, né, os novos prefeitos ou quem está vindo para reeleição, a gente vai pegar essa janela, né? 25, 27, né? Agora que tem um novo ranqueamento aí. Vamos falar um pouquinho sobre esse tema importante aí. Para quem não é MIT, que é município de interesse turístico ou quer ser instância, enfim. Olha, é muito interessante tocar nessa questão do ranqueamento, até para que quem está saiba que o ranqueamento é uma competição extremamente sadia. O propósito dele é a meritocracia. É como se fosse uma competição de futebol, campeonato brasileiro, Série A e Série B. Os 4 últimos da Série A, eles vão para a Série B e vice-versa. No ranqueamento, rigorosamente, acontece isso, Cleiton. Já tivemos um ranqueamento em 2021, com a mudança de titulação de 3 instâncias que deixaram de ser instâncias e 3 MITs que passaram a ser MITs, o caso de Barretos, de Paraibuna e de Araras. E temos o ranqueamento que foi concluído pela Secretaria de Turismo e Viagens agora em 24 e que já foi enviado para o governador para que ele possa estar encaminhando para a Assembleia Legislativa e seja feita a divulgação e nós tenhamos quais serão as novas instâncias e quais serão os novos MITs. Então, qual é o propósito do ranqueamento? É para exatamente o município não se acomodar, que esse recurso vem e eu não preciso me mexer, tá? Então eu brinco e até falei isso pro ex-deputado João Caramês, que é da região, trabalhou muito aqui pela região, que a gente criou uma revolução no turismo, tá? Quem está instância não quer perder o título, quem é MIT quer virar instância. E o que vai fazer esse diferencial é exatamente o bom uso do recurso que é disponibilizado pelo Dadetur. Tá? É fazer com que o recurso utilizado de uma forma estratégica aumente o fluxo turístico, aumente a quantidade de atrativos. Essa é a sabedoria no bom uso do recurso público. E o que, coincidentemente, é mais interessante nesta ocasião, os prefeitos que estão assumiram, né, os mandatos agora em 1º de janeiro, o próximo ranqueamento vai se dar exatamente durante o mandato deles. Então é importantíssimo, quem já é instância e permanecer como instância, trabalhar para que em 2027 não perca o título de instância. Para quem emite e não conseguiu o título de instância nesse ranqueamento, ele tem aí 3 anos para trabalhar, para melhorar, para se organizar, tá? Para no próximo ranqueamento de 2027 ele consiga brigar por uma cadeira de instância. E para quem não é nem MIT ainda, você tem 3 anos para preparar toda a documentação necessária prevista na Lei 1261/2015, tá? É uma lei extremamente técnica, você tem itens previstos na lei que você demora 2 anos para conseguir aquilo, inventário turístico, plano diretor de turismo, formação do Conselho Municipal de Turismo, como você mencionou, para que ele consiga, durante esse período, tá? O título
e depois ele possa participar do ranqueamento para tentar virar um município de interesse turístico. E o recurso, ele é interessante, tá? A gente está falando em alguma coisa em torno de 820 mil a partir deste ano aqui. Provavelmente, dependendo, obviamente, da lei de execução orçamentária, que é ela que regra o montante que vai ser utilizado pela Secretaria de Turismo e Viagem. Então, é extremamente importante que os municípios pensem em planejamento, em se organizar, tá? E aí é fundamental a importância do Conselho Municipal de Turismo. O pessoal, às vezes, a gente entra numa discussão, o Contur tem que ser deliberativo, consultivo, e eu falo, o Contur ele tem que ser participativo. Você, membro do Conselho Municipal de Turismo, você foi fazer uma viagem para uma outra cidade, você viu uma experiência bacana, traga para a sua cidade. Compartilhe com seus pares no Conselho Municipal de Turismo. É viável implantar aquilo aqui? Pode trazer benefícios? Pode trazer melhoria? Corra atrás, converse com o Poder Executivo, converse com seus pares e coloque. Aquilo que é bom para os outros não é pecado copiar, tá? Então, existe aí, vai ser a primeira vez que vai acontecer isso em termos de ranqueamento, em que ele vai ocorrer, não vou falar no meio do mandato dos novos prefeitos, mas praticamente na segunda metade do mandato deles. E é extremamente importante. Politicamente, então, não preciso nem falar. Você imagina, por exemplo, uma instância que vai permanecer como instância em 2025, no ranqueamento de 2027 para 2028, ela perde o título de instância. Olha o prejuízo político para o prefeito buscar uma reeleição ou até indicar o seu representante para disputar as eleições. É assustador o ranqueamento, ele é assustador. Se você olhar do ponto de vista técnico para ele é um desafio. É um desafio ao planejamento e à organização. Precisa de muito planejamento, é árduo, é complicado. Mas você falou uma realidade, né? O prefeito, se ele é muito político, ele precisa ter medo. Se ele quer continuar e mostrar que fez um bom trabalho, fique atento com esses detalhes aí. E o próprio resultado, a pontuação no ranqueamento já vai mostrar o trabalho, a dedicação e a atenção para as informações do turismo. Porque no ranqueamento, o que é pontuado lá, Cleiton, nada mais é do que todo o acervo turístico que você tem na cidade. Meios de hospedagem, meios de alimentação, atrativos, serviços, tá? Belezas naturais, belezas artificiais. Então, tudo isso é pontuado lá. E se ele não tiver profissionais preparados, atentos para preencher as informações, tá? Ele vai correr o risco de perder, ou correr o risco de ficar próximo de perder o título de instância. Tem mais um tema aí que eu queria entrar, mas a gente não vai ter tempo para isso, que é quanto... A gente falou um pouquinho de região e recentemente aí foi lançado, né, a turismo fluvial e ferroviário, né? Então é um tema aí pra gente entrar numa próxima aí. Tem muita coisa pra gente conversar. Mas Serralha, muito obrigado por ter aceitado o convite e espero que a gente possa aí marcar a parte 2 do Papo de Turismo. Quer deixar suas considerações finais? Eu já vou até, se você me permite, já até propor a pauta para um próximo encontro. É exatamente o resultado do ranqueamento. Boa. Que vai sair em breve, provavelmente. Daqui uns 30 dias, né? Eu acredito que até o final do primeiro trimestre. Porque não vai ser somente a questão de divulgar o ranqueamento. Tem alguns ajustes para serem feitos na legislação. A questão do quantitativo, de quantas serão as novas instâncias, quantos serão os MIDs, também vai entrar nessa discussão. Mas eu acho que é interessante para uma próxima pauta analisar quem se deu bem, quem se deu mal, né?
eu acho que vai ser uma boa pauta. E já falando um pouquinho dessa questão que você falou do turismo náutico e turismo ferroviário, tá? A gente trata disso, mas é fundamental planejamento e projeto. Agradeço a oportunidade, vou estar aguardando um convite para estar vindo aqui trocar algumas experiências, a gente falar de alguns cases bem sucedidos, né? Tem bastante, graças a Deus, tem alguns municípios que fazem um bom uso do recurso e traz. A gente acabou falando um aqui, que foi a Fontana de Trevi, né? Que trouxe uma repercussão, mas a gente deixa para falar um pouco mais numa próxima oportunidade. Muito bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse papo de turismo de hoje. Não esquece, tá? Curte, compartilha, comenta, encaminha para os seus amigos. Se você ainda não ativou o sininho, aproveita para ativar para receber as próximas notificações, tá bom? Beijo no coração, até o próximo vídeo. Valeu!